As 30 maiores histórias de Zeus na mitologia grega. Bem-vindos ao canal Projeto Paleolítica. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas da mitologia grega para explorar as 30 maiores histórias de Zeus, o poderoso rei dos deuses. Desde seu nascimento dramático e sua ascensão ao trono olímpico, até suas inúmeras aventuras e proezas, Zeus desempenha um papel central em muitas das lendas mais fascinantes da Grécia Antiga. Prepare-se para descobrir os mitos que moldaram a cultura e a história, revelando os feitos e mistérios de um dos deuses mais reverenciados e temidos de todos os tempos. Então, pegue sua pipoca, ajuste o volume e embarque conosco nesta viagem épica pelo universo mitológico de Zeus. Primeira história: o nascimento de Zeus e a salvação do futuro rei dos deuses. Nos tempos antigos, quando os titãs reinavam sobre o cosmos, Cronos, o poderoso titã do tempo, temia uma profecia que predizia sua queda nas mãos de um de seus filhos. Para evitar esse destino sombrio, Cronos tomava medidas drásticas e cruéis e devorava a cada um de seus filhos ao nascer, garantindo que nenhum deles sobrevivesse para desafiá-lo. Reia, sua esposa, sofria profundamente a cada perda. Quando estava grávida de seu sexto filho, ela decidiu que não permitiria que Cronos destruísse mais uma vida inocente. Desesperada para salvar seu bebê, Reia buscou a ajuda de Gaia, a Mãe Terra. Juntas, arquitetaram um plano engenhoso para enganar Cronos e salvar a criança destinada a ser o futuro rei dos deuses. Quando chegou a hora do parto, Reia deu à luz seu filho em segredo na ilha de Creta, longe dos olhos vigilantes de Cronos. Com cuidado e pressa, ela escondeu o recém-nascido Zeus em uma caverna escura no Monte Ida. Ali, o bebê seria protegido por ninfas e alimentado pelo leite da cabra Amalteia, garantindo sua sobrevivência. Para enganar Cronos, Reia enrolou uma pedra em faixas de bebê e apresentou-a ao Titã, dizendo que era seu filho recém-nascido. Sem suspeitar do truque, Cronos engoliu a pedra imediatamente, acreditando ter eliminado mais uma ameaça ao seu reinado. Enquanto Zeus crescia em segredo, alimentado pela natureza e protegido pelos cuidados das ninfas, ele se fortalecia e amadurecia, consciente de seu destino grandioso. Com o tempo, Zeus se tornaria o líder dos deuses do Olimpo, cumprindo a profecia que Cronos tanto temia. A astúcia e a determinação de Reia não apenas salvaram seu filho, mas também mudaram o curso da história divina, preparando o caminho para a era dos deuses olímpicos. Assim, a história do nascimento de Zeus não é apenas um conto de sobrevivência, mas também um testemunho do poder do amor maternal e da coragem frente à tirania. Este evento crucial marcou o início do fim do domínio dos titãs e o surgimento de um novo reinado, com Zeus no trono, pronto para governar os céus e a terra com justiça e sabedoria. Segunda história: a infância de Zeus, o crescimento seguro do futuro rei dos deuses. Após ser salvo das garras de seu pai devorador, Cronos, o jovem Zeus foi levado para a segurança de uma caverna secreta no Monte Ida, na ilha de Creta. Aqui, protegido pelo amor e pela astúcia de sua mãe, Reia, Zeus começou sua jornada para se tornar o líder supremo dos deuses. Na caverna, Zeus foi confiado aos cuidados da ninfa Amalteia. Amalteia, cuja devoção e carinho eram imensos, desempenhou o papel de mãe substituta para o jovem deus. Ela amamentou Zeus com o leite de uma cabra, que também se chamava Amalteia. Esta cabra divina não era uma criatura comum, ou ela possuía poderes extraordinários e era capaz de proporcionar ao pequeno Zeus uma nutrição rica e mágica, fortalecendo-o a cada dia. Sob a proteção e o sustento da cabra Amalteia, Zeus cresceu saudável e forte. A ninfa Amalteia, com sua presença gentil e amorosa, garantiu que ele estivesse sempre seguro e bem cuidado. Para manter o esconderijo de Zeus em segredo e proteger o bebê dos perigos, os curetes, guerreiros ruidosos que serviam como guardiões, dançavam e batiam suas armas para abafar o som do choro de Zeus, assegurando que Cronos jamais descobrisse seu esconderijo. À medida que Zeus crescia, ele também absorvia as lições de coragem, sabedoria e liderança que lhe seriam vitais em seu futuro papel como rei dos deuses. A ninfa Amalteia e os outros cuidadores ensinaram-lhe sobre a justiça, a importância de proteger os inocentes e a sabedoria necessária para governar com equidade. O tempo passou, e Zeus tornou-se um jovem forte, dotado de grande poder e determinação. Ele sabia que seu destino era enfrentar Cronos e libertar seus irmãos do ventre do Titã.
Com a força acumulada dos cuidados de Amaltéia e a coragem inspirada pelos Curetes, Zeus estava preparado para desafiar a tirania de seu pai e inaugurar uma nova era para os deuses e para a humanidade. Assim, a infância de Zeus, marcada pela proteção amorosa de Amaltéia e pela segurança provida pelos Curetes, moldou o futuro líder dos deuses. Este período de crescimento e preparação foi fundamental para que Zeus pudesse cumprir seu destino e assumir seu lugar de direito como o rei dos deuses, trazendo uma era de ordem e justiça ao cosmos. Terceira história. A rebelião contra Cronos, a ascensão de Zeus e a libertação dos deuses. Ao atingir a maturidade, Zeus sabia que o tempo de confrontar seu pai, Cronos, havia chegado. Armado com a força e a sabedoria adquiridas durante sua infância protegida, Zeus preparou-se para libertar seus irmãos e reivindicar o trono do Olimpo. Cronos, o temível titã, reinava com um punho de ferro, tendo devorado seus próprios filhos ao nascerem para impedir que algum deles o destronasse, conforme a profecia. No entanto, ele desconhecia que Zeus, salvo pela astúcia de Reia, estava crescendo em segredo, longe de seu alcance. Cronos, o mais jovem dos titãs, era filho de Urano, o céu estrelado, e Gaia, a terra. Ele castrou seu pai com uma harpe, estabelecendo-se como novo governante. Cronos, casado com sua irmã Reia, teve 6 filhos, Véstia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus. Temendo uma profecia que dizia que seria destronado por um de seus filhos, Cronos devorava a cada um deles ao nascer. Reia, desesperada para salvar Zeus, enganou Cronos ao dar-lhe uma pedra enrolada em um pano, que ele engoliu, pensando ser o recém-nascido. Zeus foi escondido numa caverna no Monte Ida, em Creta, onde foi amamentado pela cabra Amaltéia e protegido pelos Curetes, que faziam barulho para impedir que Cronos ouvisse seus choros. Quando atingiu a maturidade, Zeus decidiu vingar-se de seu pai e libertar seus irmãos. Ele buscou a ajuda de Metis, a deusa da prudência e sabedoria, que forneceu uma poção mágica. Ao ser ingerida por Cronos, a poção o fez vomitar todos os filhos que havia engolido, Véstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon. Estes, embora tivessem passado anos no ventre de Cronos, emergiram adultos e prontos para apoiar Zeus em sua luta. Reunidos, os irmãos formaram uma aliança poderosa contra os titãs. Hestia, a deusa do lar, ou Deméter, a deusa da agricultura, Hera, a deusa do casamento, Hades, o deus do submundo, e Poseidon, o deus dos mares, todos estavam unidos sob a liderança de Zeus. Este evento marcou o início de uma grande guerra entre os deuses olímpicos e os titãs, conhecida como a Titanomaquia. A batalha que se seguiu foi épica, com ambos os lados exibindo imenso poder e coragem. Zeus e seus aliados contaram com o apoio dos Hecatonquiros e dos Ciclopes, libertados do Tártaro por Zeus. Os Ciclopes, em gratidão, forjaram os raios de Zeus, o tridente de Poseidon e o capacete de invisibilidade de Hades. Com essas poderosas armas e a liderança de Zeus, os deuses olímpicos finalmente derrotaram os titãs. Cronos e seus aliados foram banidos para o Tártaro, uma prisão sombria no submundo, encerrando assim sua tirania. Zeus, com a ajuda de seus irmãos, trouxe uma nova era ao mundo, marcada pela justiça, ordem e prosperidade. Ele ascendeu ao trono como o rei dos deuses, governando do Monte Olimpo. A rebelião contra Cronos não só libertou seus irmãos, mas também estabeleceu a supremacia dos deuses olímpicos, que passariam a dominar e proteger o mundo dos mortais. Este ato de bravura e determinação consolidou a posição de Zeus como o líder indiscutível do panteão grego, eternamente lembrado por sua coragem e capacidade de reunir forças para derrubar a opressão e instaurar uma era de deuses justos e poderosos. Quarta história. A libertação dos Hecatonquiros e Ciclopes e a busca por aliados poderosos. Na preparação para a grande batalha contra Cronos e os titãs, Zeus sabia que precisava de aliados poderosos para assegurar a vitória. Entre os prisioneiros do Tártaro, a sombria prisão do submundo, estavam os Hecatonquiros e os Ciclopes, seres de força e habilidades incomparáveis. Libertá-los seria um passo crucial para a supremacia dos deuses olímpicos. Os Hecatonquiros, conhecidos como os gigantes de 100 braços e 50 cabeças, eram criaturas de imenso poder e força bruta. Arges, Brontes e Steropes, os 3 Ciclopes, eram igualmente formidáveis, mestres na forja e criadores de armas de incrível poder.
Esses seres haviam sido aprisionados por Cronos, temeroso de seu potencial de destruição e poder incontrolável. Zeus, com sua astúcia e determinação, desceu ao Tártaro, enfrentando seus perigos e guardiões. Ao encontrar os Hecatonquíros e os Ciclopes, prometeu-lhes liberdade em troca de sua lealdade na guerra contra os Titãs. Reconhecendo a oportunidade de vingança e liberdade, os gigantes aceitaram a proposta de Zeus. Com a libertação dos Hecatonquíros, a força do exército de Zeus foi grandemente ampliada. Essas criaturas possuíam a capacidade de lançar rochas imensas e criar terremotos devastadores, sendo um trunfo crucial nas batalhas que se seguiam. Os Ciclopes, por sua vez, utilizaram suas habilidades de ferreiros para forjar armas poderosas para os deuses. Eles criaram o raio para Zeus, o tridente para Poseidon e o capacete de invisibilidade para Hades, armamentos que se provariam essenciais na luta contra os titãs. Armados com essas novas alianças e armas, Zeus e seus irmãos lançaram-se na Titanomaquia, a épica batalha pela supremacia divina. Os Hecatonquíros, com sua força avassaladora, derrubavam as defesas dos titãs, enquanto os Ciclopes, com suas habilidades e criações, forneciam aos deuses ferramentas de poder inimaginável. O raio de Zeus, em particular, tornou-se símbolo de seu domínio e autoridade, desferindo golpes mortais contra seus adversários. A batalha foi longa e árdua, mas com a ajuda dos Hecatonquíros e dos Ciclopes, os deuses olímpicos conseguiram virar a maré contra os titãs. A derrota dos titãs e o aprisionamento de Cronos no Tártaro marcaram o fim de sua tirania e o começo da era dos deuses olímpicos, liderados por Zeus. A libertação dos Hecatonquíros e Ciclopes não só trouxe aliados poderosos para a causa de Zeus, mas também simbolizou a importância da união e da lealdade em tempos de crise. Esses seres, antes esquecidos e aprisionados, tornaram-se essenciais na construção de um novo mundo, onde a ordem divina prevalecia sobre o caos e a opressão. A vitória na Titanomaquia foi, portanto, não apenas um triunfo de força, mas também de estratégia, aliança e a capacidade de transformar inimigos em valiosos aliados. Quinta história: a Titanomaquia e a grande batalha dos deuses contra os titãs. Após libertar os Hecatonquíros e os Ciclopes do Tártaro, Zeus sabia que a batalha final contra os titãs estava prestes a começar. Esta guerra, conhecida como Titanomaquia, seria o confronto decisivo entre a antiga geração de deuses, liderada por Cronos, e a nova geração, liderada por Zeus e seus irmãos. Os titãs, filhos primordiais de Urano e Gaia, eram governantes poderosos e temíveis. Liderados por Cronos, eles haviam dominado o cosmos por eras, mas seu reinado estava prestes a ser desafiado. Com seus novos aliados ao seu lado, Zeus estava pronto para reclamar a supremacia divina e instaurar uma nova ordem no universo. A Titanomaquia foi uma guerra épica que durou 10 anos, com batalhas que abalaram os céus e a terra. Zeus, com seu raio forjado pelos Ciclopes, era a força motriz do exército dos deuses. Poseidon, com seu tridente, causava terremotos e maremotos, enquanto Hades, com seu capacete de invisibilidade, se movia furtivamente, desferindo golpes mortais contra os inimigos. Os Hecatonquíros, com seus 100 braços, lançavam rochas colossais e esmagavam as defesas dos titãs. Os Ciclopes, mestres na forja, continuavam a fornecer armamentos e estratégias vitais para os deuses. As forças dos titãs, apesar de sua resistência e poder, começaram a enfraquecer diante da combinação de força bruta, habilidades estratégicas e armas divinas dos deuses olímpicos. A batalha culminou em um confronto direto entre Zeus e Cronos. O duelo entre pai e filho foi feroz e devastador, com relâmpagos e trovões rasgando o céu. No entanto, a determinação de Zeus e o poder de seu raio provaram ser superiores. Com um golpe final, Zeus derrotou Cronos, marcando o fim do domínio dos titãs. Com a derrota dos titãs, Zeus e seus aliados aprisionaram Cronos e os outros titãs no Tártaro, a sombria prisão do submundo. Lá, os titãs permaneceriam acorrentados, incapazes de ameaçar a nova ordem divina estabelecida pelos deuses olímpicos. A vitória na Titanomaquia não apenas consolidou o poder de Zeus como líder supremo dos deuses, mas também trouxe uma nova era de ordem e justiça ao cosmos. Os deuses olímpicos, agora firmemente estabelecidos em seu poder, começaram a moldar o destino do mundo e dos mortais.
A titanomaquia, com suas batalhas épicas e heróis lendários, tornou-se um dos maiores mitos da mitologia grega, simbolizando a luta eterna entre a antiga e a nova ordem, e o triunfo da justiça e da renovação sobre a tirania e o caos. Sexta história. O reinado dos deuses olímpicos e a nova ordem divina. Com a esmagadora vitória sobre os titãs na titanomaquia, Zeus e seus aliados consolidaram seu domínio sobre o cosmos, inaugurando uma nova era de governança divina. Zeus, como líder supremo dos deuses, estabeleceu seu reinado no majestoso Monte Olimpo, onde os 12 deuses olímpicos tomaram seus lugares de direito como governantes do universo. Após a batalha, Zeus decidiu organizar a divisão do poder entre seus irmãos, a fim de garantir uma administração equilibrada do mundo. Com sua autoridade incontestável, ele distribuiu os reinos entre si e seus irmãos Poseidon e Hades, cada um recebendo um domínio distinto sobre o qual reinariam com soberania. Zeus, o mais poderoso dos três, assumiu o governo do céu e da terra. Com seu raio em mãos, ele controlava o clima, os céus e a ordem geral do cosmos. Ele se estabeleceu como deus do trovão e relâmpago, impondo sua vontade sobre deuses e mortais, e assegurando que a justiça e a ordem prevalecessem em seu reino. Poseidon, com seu tridente, tornou-se o deus dos mares. Ele governava todos os corpos d'água, desde os vastos oceanos até os rios e lagos, comandando as criaturas marinhas e determinando a segurança das viagens marítimas. Sob seu domínio, os mares poderiam ser tanto calmaria quanto tormenta, dependendo de seu humor e da conduta dos mortais. Hades, o mais sombrio dos irmãos, recebeu o submundo como seu domínio. Ele governava sobre os mortos e as riquezas ocultas da terra, sendo conhecido como o deus do submundo e da morte. Hades era responsável por manter a ordem entre os espíritos dos falecidos e garantir que a vida após a morte seguisse seu curso apropriado. Com seus domínios claramente definidos, os irmãos estabeleceram a paz entre si, cada um exercendo seu poder em sua respectiva esfera. Sob a liderança de Zeus, os deuses olímpicos se reuniam no Monte Olimpo, onde discutiam os assuntos do universo e tomavam decisões que moldavam o destino dos deuses e dos mortais. O reinado dos deuses olímpicos trouxe uma nova era de estabilidade e prosperidade. Os mortais, agora sob a proteção e a supervisão dos deuses, experimentaram um equilíbrio renovado em suas vidas. Os deuses interagiam com os humanos, oferecendo bênçãos e impondo punições, sempre visando manter a harmonia e a justiça. O Monte Olimpo tornou-se o centro do poder divino, um lugar de beleza e esplendor, onde os deuses viviam em palácios grandiosos e desfrutavam de banquetes divinos. Lá, eles observavam o mundo dos mortais e intervinham quando necessário, assegurando que a ordem e a justiça fossem mantidas. Assim, com a vitória na titanomaquia e a subsequente divisão dos reinos, Zeus e seus irmãos estabeleceram uma nova ordem divina que governaria o universo por eras. O reinado dos deuses olímpicos marcou o início de uma era de equilíbrio e prosperidade, moldando o destino dos deuses e dos mortais sob a vigilante supervisão de Zeus, o supremo governante do cosmos. Sétima história. A distribuição dos reinos e a partilha do poder entre Zeus, Poseidon e Hades. Após a vitória triunfante na titanomaquia, a guerra épica contra os titãs, Zeus e seus irmãos estavam prontos para consolidar seu domínio sobre o universo. Para garantir uma administração justa e equilibrada do cosmos, os três grandes deuses decidiram dividir o poder entre si. Com a autoridade suprema de Zeus, o destino dos reinos seria decidido por sorteio, uma forma imparcial de determinar quem governaria cada parte do universo. Zeus, o líder indiscutível dos deuses olímpicos, preparou 3 lotes, cada um representando um domínio diferente, o céu, o mar e o submundo. Reunidos no Monte Olimpo, Zeus, Poseidon e Hades se prepararam para tirar suas sortes, cada um ciente de que seu futuro estava prestes a ser definido. Com um ar solene, Zeus extraiu o primeiro lote. O destino sorriu para ele, concedendo-lhe o governo do céu. Como o Deus Supremo do céu e da terra, Zeus tornou-se o mestre dos céus, controlando os trovões, relâmpagos e todas as forças atmosféricas. Ele se estabeleceu como o protetor da ordem e da justiça, observando o mundo dos mortais e dos deuses de seu trono celestial. Poseidon foi o próximo a tirar sua sorte. O segundo lote designou-lhe o domínio dos mares. Armado com seu poderoso tridente, Poseidon tornou-se o deus dos oceanos, rios e lagos, governando todas as águas do mundo.
Ele comandava as criaturas marinhas e tinha o poder de provocar tempestades ou acalmar as ondas, influenciando diretamente a vida dos marinheiros e pescadores. Hades, o mais sombrio dos irmãos, tirou o último lote. O destino reservou-lhe o submundo, um domínio que ele inicialmente considerou menos desejável. Sentindo-se enganado pelo sorteio, Hades aceitou seu papel como governante dos mortos e das riquezas ocultas da terra. Como o deus do submundo, Hades supervisionava o reino dos mortos, assegurando que as almas dos falecidos encontrassem seu lugar apropriado no além. Apesar da aparente desigualdade, a distribuição dos reinos trouxe equilíbrio e ordem ao cosmos. Zeus, Poseidon e Hades, cada um com seu domínio claramente definido, estabeleceram uma paz duradoura entre si, respeitando os limites de seus poderes. Zeus, do alto do Monte Olimpo, governava com justiça e autoridade, garantindo que a harmonia prevalecesse entre os deuses imortais. Poseidon, nas profundezas dos oceanos, exercia seu poder sobre todas as águas, influenciando o clima e o bem-estar dos seres marinhos. Hades, nas profundezas do submundo, reinava sobre os mortos e as riquezas subterrâneas, mantendo a ordem entre as almas dos falecidos. A distribuição dos reinos simbolizou a nova ordem divina, onde cada deus cumpria seu papel essencial na manutenção do equilíbrio do universo. Sob a liderança de Zeus, os deuses olímpicos trabalharam juntos para moldar o destino do mundo, assegurando que a justiça, a ordem e a prosperidade prevalecessem em seus respectivos domínios. Assim, a partilha do poder entre Zeus, Poseidon e Hades estabeleceu os fundamentos da mitologia grega, onde os três grandes deuses, com seus reinos distintos, governavam o cosmos em harmonia, garantindo que o equilíbrio e a justiça fossem mantidos para todos os seres vivos. Oitava história. O casamento com Metis e a profecia e a decisão de Zeus. Após consolidar seu poder e estabelecer seu domínio sobre os céus, Zeus buscou uma companheira para governar ao seu lado. Ele escolheu Metis, a deusa da prudência e sabedoria, conhecida por sua inteligência e sagacidade. Metis era uma conselheira de confiança, cuja prudência e discernimento complementavam a força e autoridade de Zeus. No entanto, logo após seu casamento, uma inquietante profecia foi revelada. O oráculo previu que Metis daria à luz um filho que seria mais poderoso que seu pai, capaz de destronar Zeus e assumir o controle dos céus. Esta revelação causou grande preocupação a Zeus, que temia pelo seu reinado e pela estabilidade do universo que ele havia lutado tanto para conquistar. Determinando-se a evitar que a profecia se realizasse, Zeus tomou uma decisão drástica e surpreendente. Ele convidou Metis para uma conversa íntima e, usando sua astúcia, conseguiu enganá-la, transformando-o em uma gota de água que ele rapidamente engoliu. Ao fazer isso, Zeus acreditava estar prevenindo o nascimento do filho profetizado, eliminando assim a ameaça potencial ao seu trono. No entanto, Metis não desapareceu completamente. Dentro de Zeus, ela continuou a viver, aconselhando-o e infundindo nele sua sabedoria e prudência. Eventualmente, a profecia se concretizou de uma maneira inesperada. Metis deu à luz uma filha dentro de Zeus. Sentindo uma dor de cabeça insuportável, Zeus pediu a Hefesto, o deus do fogo e da forja, que abrisse sua cabeça com um golpe de machado. Do interior de Zeus, totalmente armada e já adulta, emergiu Atena, a deusa da sabedoria, da guerra justa e das artes. Ao invés de um filho que o destronaria, Atena tornou-se uma das deusas mais reverenciadas do panteão grego, conhecida por sua inteligência, coragem e habilidades estratégicas. Zeus, ao engolir Metis, não apenas evitou a realização literal da profecia, mas também ganhou uma filha poderosa e sábia que se tornaria uma de suas maiores aliadas. Atena ocupou um lugar de destaque entre os deuses olímpicos, frequentemente servindo como conselheira de Zeus e defendendo a justiça e a civilização. O casamento com Metis e o subsequente nascimento de Atena simbolizam a complexa natureza das decisões de Zeus e as consequências imprevistas que podem surgir mesmo das ações mais calculadas. Esta história ilustra a mistura de medo e sabedoria que caracterizava a liderança de Zeus, bem como a inevitabilidade dos destinos traçados pelas profecias na mitologia grega. Nona história. O nascimento de Atena e a deusa nascida da cabeça de Zeus. Entre os muitos mitos que cercam as divindades do panteão grego, poucos são tão impressionantes quanto o nascimento de Atena, a deusa da sabedoria, da estratégia e da guerra justa.
A história começa com uma profecia que ameaçava o reinado de Zeus, o Senhor dos Céus. O oráculo previu que Metis, a primeira esposa de Zeus e deusa da prudência, daria à luz um filho que seria mais poderoso que o próprio Zeus. Temendo o destino que poderia ser traçado pela criança, Zeus, com sua astúcia e determinação, decidiu agir de maneira decisiva. Para evitar que a profecia se cumprisse, Zeus engoliu Metis, mas desconhecia que ela já estava grávida. Assim, Metis continuou a existir dentro de Zeus, e sua gravidez continuou a se desenvolver. O incômodo da presença de Metis dentro de sua cabeça aumentou, até que a dor tornou-se insuportável. Desesperado para aliviar seu desconforto, Zeus buscou a ajuda de Hefesto, o habilidoso ferreiro dos deuses. Com um golpe certeiro de seu machado, Hefesto abriu a cabeça de Zeus. E de lá, emergiu Atena, já totalmente formada e armada, como se tivesse nascido para a batalha. Atena, com seus olhos brilhantes e semblante sereno, rapidamente ganhou destaque entre os deuses olímpicos. Ela era uma guerreira incomparável, mas também uma deusa da sabedoria, cuja inteligência rivalizava com a de qualquer outra divindade. Seu nascimento incomum e sua rápida ascensão ao panteão divino a tornaram uma figura de grande respeito e admiração. O mito do nascimento de Atena é uma poderosa metáfora sobre a criatividade, a sabedoria e a força que podem surgir mesmo das circunstâncias mais extraordinárias. A história de sua origem é um testemunho da habilidade de Zeus em lidar com desafios e transformar crises em oportunidades. Atena, a deusa nascida da cabeça de Zeus, permanece como um símbolo de inteligência, estratégia e justiça na mitologia grega. 10ª história. O casamento de Zeus e Hera e a união divina e suas complicações. Na mitologia grega, o casamento entre Zeus, o todo-poderoso Senhor dos Céus, e Hera, a rainha dos deuses, é uma das histórias mais conhecidas e complexas do panteão olímpico. O casamento entre Zeus e Hera foi celebrado com grande pompa e circunstância, solidificando a aliança entre os dois mais poderosos deuses do Olimpo. Hera foi coroada como a rainha dos deuses, compartilhando o trono com Zeus e exercendo grande influência sobre os assuntos divinos. No entanto, apesar da aparência de harmonia, o casamento de Zeus e Hera foi marcado por frequentes conflitos e infidelidades. Zeus, conhecido por sua natureza impulsiva e volátil, muitas vezes cedia aos seus desejos e se envolvia em casos amorosos com outras deidades imortais. Hera, por sua vez, não hesitava em expressar sua fúria e ciúme diante das traições de Zeus, punindo tanto os amantes quanto os filhos ilegítimos de seu marido. Apesar das dificuldades, o casamento de Zeus e Hera resistiu ao teste do tempo, tornando-se um símbolo duradouro de poder e autoridade no mundo divino. Por mais complicado que fosse, o relacionamento entre essas duas divindades revela aspectos importantes da natureza humana, incluindo o desejo por poder, o amor, o ciúme e a capacidade de superar desafios. O mito do casamento de Zeus e Hera serve como um lembrete de que mesmo os deuses mais poderosos não estão imunes aos conflitos e às complexidades dos relacionamentos humanos. É uma história que nos lembra que, mesmo entre os imortais, o amor e a união podem ser testados, mas também podem resistir à passagem do tempo. 11ª história. Nascimento de Hefesto. O nascimento de Hefesto, o deus do fogo e da metalurgia, é uma história complexa e intrigante na mitologia grega. Filho dos poderosos deuses Zeus, o Senhor dos Céus, e Hera, a rainha dos deuses, Hefesto nasceu com uma deformidade que o tornou objeto de repulsa e vergonha. Segundo algumas versões do mito, Hera ficou horrorizada ao ver a aparência deformada de seu filho recém-nascido e, em um ato de desespero e rejeição, decidiu lançá-lo do alto do Monte Olimpo, o lar dos deuses. Em outras versões, é Zeus quem toma essa decisão, envergonhado pela deformidade de seu filho e temendo o que outros deuses poderiam pensar. A queda de Hefesto do Monte Olimpo é um momento crucial na sua história. Lançado dos céus, ele caiu durante um dia inteiro até chegar à ilha de Lemnos, onde foi acolhido e cuidado por seres mortais. Apesar das lesões causadas pela queda, a divindade de Hefesto permitiu que ele sobrevivesse e se recuperasse gradualmente. Na ilha, ele começou a desenvolver suas habilidades e interesses, especialmente na arte da metalurgia. Ao longo do tempo, ele se tornou um mestre na forja de metais, criando armas, armaduras e objetos de arte com uma habilidade incomparável.
Enquanto isso, no Monte Olimpo, os outros deuses perceberam a ausência de Hefesto e ficaram preocupados com seu destino. Hera, especialmente, lamentou sua decisão impulsiva e sentiu remorso por ter rejeitado seu filho. Eventualmente, Hefesto se tornou conhecido como o ferreiro dos deuses, sua fama se espalhando por toda a Grécia Antiga. Sua habilidade na forja de metais era tão grande que ele foi capaz de criar artefatos divinos de beleza e poder extraordinários. Apesar de sua origem tumultuada e da rejeição inicial de seus pais divinos, Hefesto acabou sendo recebido de volta ao Monte Olimpo com honra e respeito. Sua habilidade e contribuições para o mundo dos deuses tornaram-no uma figura venerada entre seus pares, e ele continuou a desempenhar um papel vital na mitologia grega, fornecendo armas e artefatos mágicos para os deuses e heróis em suas muitas batalhas e aventuras. O mito do nascimento de Hefesto não apenas explora temas de rejeição, superação e redenção, mas também destaca a importância da habilidade artesanal e da criatividade na cultura grega. Hefesto, o deus coxo e deformado, tornou-se uma figura de grandeza e inspiração, lembrando-nos de que até mesmo os mais desfavorecidos podem alcançar a glória e a excelência através de sua determinação e talento. 12ª História. A prole divina de Zeus e Hera, Vares, Hebe e Lítia. O lar divino de Zeus e Hera no Monte Olimpo foi palco não apenas do nascimento de figuras notáveis como Hefesto, mas também de outros filhos que nasceram da união desses poderosos deuses. Entre eles estão Ares, Hebe e Lítia, cada um representando aspectos diferentes da experiência humana e divina. Ares, o deus da guerra, personifica a violência e a brutalidade dos conflitos. Ele era conhecido por sua feroz natureza guerreira e seu amor pelo combate. Ares muitas vezes era retratado como um guerreiro implacável, envolvido em batalhas e conflitos em todo o mundo mitológico. Sua presença imbuía os campos de batalha com uma aura de terror e carnificina, sendo tanto temido quanto reverenciado pelos mortais. Hebe, por outro lado, era a personificação da juventude e da vitalidade. Como deusa da juventude, ela simbolizava a beleza e o vigor da juventude eterna. Hebe era frequentemente retratada como uma figura radiante e alegre, trazendo consigo uma sensação de renovação e frescor. Seu papel era celebrar a eterna juventude dos deuses, servindo-lhes néctar e ambrosia no banquete divino no Monte Olimpo. E Lítia, por sua vez, era venerada como a deusa do parto, responsável por assistir e proteger as mulheres durante o trabalho de parto. Sua presença era invocada durante os momentos de dificuldade e dor do parto, quando sua intervenção era vista como essencial para garantir um parto seguro e bem-sucedido. E Lítia era reverenciada como uma figura maternal e protetora, cuja influência era crucial para a continuidade da vida. Esses três deuses, Ares, Hebe e Lítia, representavam aspectos fundamentais da experiência humana e divina na mitologia grega. Enquanto Ares personificava a natureza conflituosa e muitas vezes violenta da humanidade, Hebe e Lítia destacavam a beleza, a vitalidade e a importância dos ciclos da vida, desde a juventude até o nascimento. Juntos, esses filhos de Zeus e Hera contribuíram para a riqueza e a complexidade do panteão grego, refletindo as múltiplas facetas da condição humana e divina. 13ª História. O rapto de Europa, uma história de desejo e transformação. Em um reino banhado pelo sol da Fenícia, vivia a princesa Europa, uma jovem de beleza inigualável que encantava a todos com seus cabelos dourados e olhos cor de safira. Sua fama cruzou mares e chegou aos ouvidos de Zeus, o poderoso deus do Olimpo, que ficou irremediavelmente apaixonado por ela. Zeus, conhecido por suas conquistas amorosas, sabia que a cortejar diretamente seria um desafio, pois sua esposa, Hera, a deusa do casamento, era conhecida por seu ciúme implacável. Determinado a conquistar Europa, Zeus elaborou um plano engenhoso. Em um dia ameno, enquanto Europa e suas amigas brincavam na praia, Zeus se transformou em um imponente touro branco, de pelagem reluzente e chifres majestosos. Sua beleza era tão grande que as jovens se aproximaram, fascinadas. Europa, especialmente, foi atraída pelo animal dócil e gentil, que se sentava a seus pés e permitia que ela acariciasse sua pelagem. Com o passar do tempo, a confiança de Europa cresceu, e ela se sentia cada vez mais segura na presença do touro branco. Em um gesto de carinho, ela subiu em suas costas, sem imaginar o destino que a aguardava. Com um movimento rápido, o touro branco se ergueu e disparou em direção ao mar, cortando as ondas com força e velocidade.
Europa, presa em suas costas, gritava por socorro, mas era tarde demais. O touro era Zeus, e ele a levava para Creta, uma ilha distante e paradisíaca. Ao chegarem em Creta, Zeus reassumiu sua forma humana e revelou sua verdadeira identidade para a Europa. A princesa, inicialmente chocada e amedrontada, logo se rendeu à beleza e poder do deus. Os dois se apaixonaram perdidamente e viveram um amor intenso em Creta. Dessa união nasceu Minos, que se tornaria um rei poderoso e lendário. Europa, por sua vez, se casou com Asterion, o rei de Creta, que criou Minos como seu próprio filho. A ilha de Creta, em homenagem à princesa, se tornou conhecida como Europa, nome que perdura até hoje. A história de Zeus e Europa é um conto atemporal sobre o poder do amor, do desejo e da transformação. É um lembrete de que a beleza pode se manifestar de diversas formas, e que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados. É também um símbolo da capacidade de adaptação do ser humano, que mesmo diante de situações desafiadoras, pode encontrar a felicidade em novos horizontes. O mito do rapto de Europa inspirou diversos artistas ao longo da história, com pinturas, esculturas e poemas que retratam a beleza da princesa, a força do deus e a paixão que os uniu. É um conto que continua a encantar e emocionar, lembrando-nos do poder do amor e da beleza que podem transformar nossas vidas. 14ª História. A sedução do cisne de Zeus, Leda e o nascimento de lendas. Na Grécia Antiga, onde deuses imortais coexistiam em um mundo de magia e aventura, a história de Zeus e Leda se destaca como um conto de amor, traição e consequências épicas. Leda, a rainha de Esparta, era renomada por sua beleza inigualável, despertando a paixão de Zeus, o poderoso rei dos deuses do Olimpo. Zeus, conhecido por suas conquistas amorosas, mas também pela ira de sua esposa, Hera, a deusa do casamento, sabia que cortejar Leda diretamente seria um ato imprudente. Determinado a conquistar a rainha, Zeus elaborou um plano engenhoso que envolvia transformação e sedução. Em um dia radiante, enquanto Leda se banhava nas margens do rio Eurotas, Zeus desceu do Olimpo e se transformou em um cisne branco de beleza estonteante. O cisne se aproximou de Leda, nadando em suas águas cristalinas e cantando melodias encantadoras. A rainha, fascinada pela beleza e doçura da criatura, o convidou para se juntar a ela. O cisne, na verdade Zeus disfarçado, se aninhou no colo de Leda, e nesse momento de encantamento e entrega, a rainha engravidou. Dessa união inusitada nasceram dois pares de gêmeos, Velena e Clitemnestra, filhas de Zeus, e Castor e Pólux, filhos de Tíndaro, o rei de Esparta e marido de Leda. Helena, herdeira da beleza de sua mãe e agraciada com o dom da beleza por Afrodite, a deusa do amor, se tornaria a mulher mais bela do mundo. Sua beleza, no entanto, desencadearia a Guerra de Troia, um dos conflitos mais épicos da mitologia grega. Castor e Pólux, conhecidos como os Dioscuros, tornaram-se guerreiros imbatíveis, metade mortais e metade deuses, unidos por um forte laço de irmandade. Sua bravura e heroísmo os levaram ao Olimpo, onde foram imortalizados como constelação. A história de Zeus e Leda é um conto complexo e multifacetado que explora temas como amor, desejo, poder, traição e as consequências dos nossos atos. É um lembrete de que a beleza pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição, e que as nossas escolhas, por mais íntimas que pareçam, podem ter um impacto significativo no mundo ao nosso redor. O mito de Zeus e Leda continua a fascinar e inspirar artistas, escritores e estudiosos até hoje. É uma história que nos convida a refletir sobre a natureza humana, as forças que nos guiam e o poder das nossas paixões. 15ª História. O Tesouro de Danae. Na intricada teia da mitologia grega, a história de Zeus e Danae destaca-se como um conto de beleza, sedução divina e destino. Danae, uma princesa de Argos, estava aprisionada em uma torre de bronze pelo seu pai, Acrício, rei de Argos, devido a uma profecia que alertava sobre o nascimento de um neto que o mataria. Contudo, nem mesmo a torre mais alta poderia protegê-la do olhar de Zeus, o senhor do Olimpo. O grande deus, enamorado da beleza de Danae, encontrou um caminho para alcançá-la. Transformando-se em uma chuva de ouro cintilante, Zeus desceu do céu e penetrou na torre, envolvendo Danae em uma chuva de ouro divina. Sob essa forma celestial, Zeus uniu-se a ela, gerando assim Perseu, um dos heróis mais famosos da mitologia grega.
A história de Zeus e Danae é um testemunho do poder e da astúcia do Senhor dos deuses, que encontrou uma maneira de alcançar seu desejo, mesmo em face das mais desafiadoras circunstâncias. Além disso, o nascimento de Perseu desencadeou uma cadeia de eventos que culminaria na lendária jornada do herói para enfrentar e decapitar Medusa, a Górgona, tornando-se uma figura lendária na mitologia grega. Essa história também carrega consigo um elemento de destino e profecia, pois o nascimento de Perseu foi prenunciado por uma profecia que temia o neto de Acrício. Assim, o nascimento de Perseu não apenas realizou as vontades de Zeus, mas também cumpriu uma profecia antiga, lançando-o em uma jornada heróica que moldaria o destino de muitos. A lenda de Zeus e Danae continua a ecoar através dos tempos como um testemunho da influência dos deuses sobre o destino dos mortais e da beleza encontrada nas histórias antigas que permeiam a mitologia grega. É uma narrativa de amor divino, mistério e o poder do destino, que permanece viva na imaginação daqueles que se encantam com os mitos antigos. 16ª História. A Odisseia de Ió. Na vastidão da mitologia grega, a história de Zeus e Ió emerge como um conto de amor, ciúme e metamorfose. Ió, filha do deus rio Ínaco, era uma sacerdotisa de Hera cuja beleza despertou a paixão de Zeus, o poderoso senhor do Olimpo. Para cortejá-la sem ser descoberto, Zeus cobriu o mundo com um manto de nuvens escuras, escondendo seus atos da visão de sua esposa ciumenta, Hera. No entanto, a estratégia falhou, e Hera, desconfiada, desceu do Monte Olimpo para averiguar o que estava acontecendo. Numa vã tentativa de iludir Hera, Zeus transformou sua amante Ió em uma belíssima novilha branca. Intrigada pelo interesse de seu marido no animal e maravilhada com a beleza da novilha, Hera exigiu que Zeus lhe desse o animal e colocou Ió sob a guarda do gigante Argos, que, mesmo quando dormia, mantinha abertos 50 de seus 100 olhos. Desesperado para libertar Ió, Zeus encarregou Hermes de resgatar sua amada. O mensageiro dos deuses usou a flauta de Pan para pôr todos os olhos de Argos em sono profundo e, então, cortou a cabeça do gigante. Hera, em um ato de homenagem a seu fiel servo, recolheu os olhos de Argos e os colocou na cauda do pavão, animal consagrado a ela. Apesar de Ió estar livre do cativeiro, os tormentos impostos por Hera estavam longe de terminar. O fantasma de Argos continuava a persegui-la, e para agravar ainda mais sua situação, Hera enviou um moscardo para picar incessantemente a novilha durante sua fuga. Ió vagou pelo mundo, atormentada pela perseguição divina, suas lágrimas caindo como testemunhas de seu sofrimento. Algumas interpretações do mito sugerem que a fuga da novilha Ió representaria o movimento da lua e os olhos de Argos, o céu estrelado. Uma pequena lenda paralela diz que as lágrimas de Ió caíram sobre as asas de um inseto, marcando-as eternamente e dando origem a uma bela borboleta. Curiosamente, Ió também dá nome a uma das luas do planeta Júpiter, uma homenagem celestial que eterniza seu sofrimento e sua beleza. A história de Zeus e Ió ressoa como um testemunho do poder dos deuses sobre os destinos dos mortais, bem como dos complexos jogos de amor e ciúme que permeiam o Olimpo. É uma narrativa que explora os limites da paixão e da lealdade, enquanto Ió enfrenta desafios que vão além das provações físicas, mergulhando nas profundezas da psique humana e divina. Por fim, a história de Ió não apenas destaca a natureza volátil das relações entre deuses e mortais, mas também simboliza a constante luta entre o amor e o ciúme, a liberdade e a opressão, em um mundo onde os caprichos dos deuses moldam o destino dos homens. 17ª História. A paixão de Zeus e Semele. Na mitologia grega, a história de Zeus e Semele é uma narrativa repleta de paixão, tragédia e divindade. Semele, filha da deusa Concórdia, Harmonia, e do rei de Tebas, Cadmus, era uma mortal de beleza incomparável e sacerdotisa de Zeus. Seu encanto despertou o desejo de Zeus, o poderoso senhor do Olimpo. Seduzido pela mortal, Zeus entregou-se a uma paixão avassaladora, resultando em uma união que desafiou os limites entre os deuses e os mortais. No entanto, o amor entre Zeus e Semele não passou despercebido pelos olhos invejosos de Hera, esposa de Zeus e rainha dos deuses. Consumida pelo ciúme, Hera tramou um plano ardiloso para desvendar a traição de seu marido. Disfarçando-se como uma velha sábia, Hera infiltrou-se entre os mortais e persuadiu Semele a exigir que Zeus se revelasse em toda a sua glória divina. Incapaz de resistir ao desejo de sua amada, Zeus consentiu, revelando-se em toda a sua majestade divina.
No entanto, a visão da verdadeira forma de Zeus foi avassaladora demais para a frágil mortal suportar. Consumida pelo fogo divino, Semele foi incinerada diante dos olhos horrorizados de Zeus. Apesar do destino trágico de Semele, essa não foi o fim da história. Antes de sua morte, Semele estava grávida de Zeus, carregando dentro de si o fruto proibido de sua paixão divina. Dionísio, o único deus do panteão grego a ter uma mãe mortal, foi resgatado por Zeus do ventre em chamas de sua mãe. Criado por Zeus e por ninfas, Dionísio tornou-se uma figura poderosa e enigmática na mitologia grega, o deus do vinho. A história de Semele, no entanto, não termina aí. Em uma das versões do mito, Zeus desceu ao submundo e trouxe Semele de volta à vida, tornando-a uma deusa. Em outra versão, foi Dionísio quem levou sua mãe ao Olimpo, onde ela também foi divinizada. Essas narrativas indicam que Semele, após sua morte, ascendeu ao status divino, demonstrando a força da ligação entre mãe e filho, mesmo após a morte. Além dessas versões, há evidências de que Semele pode ter sido uma deusa que sofreu alterações em seu culto devido a invasões e fusões culturais. Seu nome, possivelmente de origem balcânica ou fenícia, deriva da raiz Odem, o que significa o terra, ou Ozemele, que significa o mãe-terra. Assim, Semele é associada a deusas como Semla da civilização etrusca e Estimula da Roma antiga. Ela é considerada a deusa da terra, fertilidade, alegria, prazer e juventude, e era cultuada em bosques floridos. Assim, a história de Zeus e Semele é um conto de amor e traição, ciúme e redenção, que ilustra as complexidades das relações divinas e humanas na mitologia grega. É uma narrativa que ecoa através dos séculos, lembrando-nos da fragilidade da condição humana diante do poder divino, e do eterno drama do amor e da perda que permeia a vida mortal e divina. 18ª História. A concepção de Hércules, Zeus e Alcmena. Na mitologia grega, a história de Zeus e Alcmena é um conto de amor e engano que resultou no nascimento de um dos maiores heróis da antiguidade, Hércules. Alcmena, uma mortal de beleza incomparável e virtude inabalável, era casada com Anfitrião, um guerreiro valente que frequentemente estava em campanhas militares, deixando Alcmena sozinha em sua casa em Tebas. Aproveitando-se da ausência de Anfitrião, Zeus, o rei dos deuses e senhor do trovão, decidiu seduzir Alcmena. Transformando-se na aparência e voz de Anfitrião, Zeus enganou Alcmena, que o recebeu de braços abertos em sua casa, acreditando ser seu marido retornando de uma campanha militar. Sob o disfarce de Anfitrião, Zeus passou uma noite com Alcmena, e dessa união nasceu Hércules, filho de Zeus e herdeiro de uma linhagem divina. No entanto, o destino de Hércules foi marcado desde o nascimento por desafios e provações. Hera, a esposa ciumenta de Zeus, não suportava o nascimento de um filho nascido do engano e traição, e lançou sua ira contra Hércules desde o início de sua vida. Apesar dos obstáculos impostos por Hera e das provações que Hércules enfrentou ao longo de sua vida, ele se tornou um dos maiores heróis da mitologia grega, conhecido por sua força sobre-humana, coragem e nobreza de espírito. Os feitos de Hércules, desde a infância até suas 12 provas e além, inspiraram inúmeras gerações de contadores de histórias, artistas e filósofos ao longo dos séculos. Assim, a história de Zeus e Alcmena, e o nascimento de Hércules, é uma narrativa poderosa que ilustra as complexidades das relações entre deuses e mortais na mitologia grega, além de destacar o heroísmo e a busca pela redenção que caracterizam a jornada de Hércules ao longo de sua vida. 19ª História. A história de Calisto e a constelação de Ursa Maior. A mitologia grega está repleta de histórias intrigantes que misturam amor, traição e o capricho dos deuses. Uma dessas histórias envolve Calisto, uma jovem mortal cujo destino foi transformado drasticamente pela intervenção dos deuses, especialmente de Hera, a esposa ciumenta de Zeus. Calisto era uma bela caçadora e seguidora da deusa Ártemis, a divindade da caça e da natureza selvagem. Sua beleza despertou o interesse de Zeus, o rei dos deuses, que, como era de seu costume, assumiu a forma de um mortal para seduzi-la. Desse relacionamento, nasceu Arcas, um filho cuja existência despertou a ira de Hera. Sentindo-se traída pela infidelidade de Zeus, Hera decidiu punir Calisto de maneira cruel e incomum. Transformando em uma ursa, Hera condenou Calisto a viver como uma fera na floresta, distante de sua humanidade e de seu filho. Calisto, agora uma ursa, vagou pelos bosques, incapaz de se comunicar ou expressar seu sofrimento.
Anos se passaram, até que um dia Calisto, ainda sob a forma de ursa, reencontrou seu filho Arcas durante uma caçada. Arcas, sem saber que a ursa era sua mãe, preparou-se para atacá-la, temendo por sua própria vida. Diante desse momento de aflição, Zeus interveio para evitar uma tragédia ainda maior. Transformando Arcas em uma constelação, Zeus colocou-o nos céus como a ursa menor. Ao perceber a intervenção divina e a conexão entre mãe e filho, Zeus decidiu elevar Calisto também aos céus, transformando-a na constelação de Ursa Maior, que circula a Ursa Menor no céu noturno. Assim, Calisto e Arcas foram reunidos no firmamento como estrelas, uma lembrança eterna de sua jornada e das complexidades das relações entre mortais e deuses na mitologia grega. 20ª História. O presente proibido e a saga de Prometeu e o fogo. Na vastidão do tempo antigo, quando os deuses reinavam soberanos sobre o mundo e os mortais viviam à mercê de suas vontades, surgiu uma história de rebelião, generosidade e punição. Prometeu, um titã destemido e astuto, protagonizou um dos episódios mais marcantes da mitologia grega ao desafiar a autoridade divina e trazer aos humanos um presente proibido, o fogo. O fogo era um privilégio dos deuses, uma chama que iluminava o Olimpo e aquecia seus salões imortais. Os mortais, por sua vez, viviam na escuridão e no frio, sem acesso a essa dádiva divina. Compadecido pela condição dos homens, Prometeu decidiu intervir, desafiando a vontade de Zeus, o soberano dos deuses, e roubando uma brasa sagrada do Monte Olimpo. Com o fogo em mãos, Prometeu desceu à terra e presenteou os mortais com essa nova e valiosa ferramenta. O fogo trouxe calor, luz e a capacidade de forjar ferramentas e cozinhar alimentos, elevando a civilização humana a novos patamares de conhecimento e conforto. Os humanos passaram a adorar Prometeu como um herói, um benfeitor que desafiou as barreiras entre os deuses e os homens. No entanto, a generosidade de Prometeu enfureceu Zeus, que viu nesse gesto uma afronta ao seu poder e uma quebra da ordem estabelecida. Para punir Prometeu e enviar uma mensagem aos mortais sobre os limites de sua ambição, Zeus condenou o titã a um destino terrível e eterno. Prometeu foi acorrentado a uma rocha nas montanhas do Cáucaso, onde uma águia enviada por Zeus devorava diariamente seu fígado regenerado, infligindo-lhe uma dor insuportável. Por anos incontáveis, Prometeu suportou essa tormenta solitária, resistindo com coragem e dignidade ao castigo injusto imposto pelos deuses. Sua história se tornou um símbolo de rebelião contra a opressão divina e de sacrifício pela causa dos mortais. E mesmo quando finalmente foi libertado por Heracles, o grande herói grego, o legado de Prometeu permaneceu como um testemunho da luta pela liberdade e pelo conhecimento, imortalizado nas páginas da mitologia grega. 21ª História. O enigma de Pandora, origens da humanidade e os males do mundo. Na tessitura intricada do mito grego, há uma história que ecoa como um aviso solene sobre as ambiguidades da condição humana e as consequências imprevistas dos desejos divinos. Trata-se da lenda de Pandora, uma figura que personifica tanto a beleza quanto o perigo, cuja criação desencadeou uma série de eventos que moldaram o destino da humanidade. Conta-se que, em um momento de ira divina e vingança, Zeus decidiu punir os mortais pela ousadia de Prometeu em roubar o fogo sagrado dos deuses. Para isso, ordenou a Hefesto, o habilidoso ferreiro divino, que modelasse uma mulher, a primeira de seu tipo, dotada de beleza, graça e curiosidade. Assim nasceu Pandora, uma criatura feita à imagem e semelhança dos deuses, mas destinada a provocar a desgraça sobre a terra. Zeus então presenteou Pandora com uma caixa misteriosa, proibindo-a de abri-la sob qualquer circunstância. Curiosa por natureza, Pandora mal conseguia conter sua curiosidade sobre o conteúdo da caixa, e a tentação finalmente a dominou. Em um momento de fraqueza, ela levantou a tampa da caixa, liberando uma enxurrada de males que se espalharam pelo mundo, causando dor, sofrimento e desespero. Do interior sombrio da caixa de Pandora emergiram doenças, desastres naturais, inveja, ódio, guerra e todas as aflições que afligem a humanidade. Apenas a esperança permaneceu presa no fundo da caixa, uma luz tênue que serviu como um alento frágil em meio à escuridão. Assim, enquanto os males se espalhavam pelo mundo, a esperança permanecia como uma promessa distante, uma centelha de possibilidade em um universo marcado pela adversidade. A história de Pandora e sua caixa é um lembrete poderoso sobre os perigos da curiosidade desenfreada, da tentação e das consequências imprevistas de nossas ações.
Ela nos alerta sobre a natureza contraditória da existência humana, onde a luz e a escuridão, a alegria e o sofrimento, estão entrelaçados de forma indissociável. E embora os males liberados pela caixa de Pandora possam parecer intransponíveis, a esperança que permaneceu no fundo da caixa nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma razão para continuar acreditando no melhor. 22ª História. A escolha de Paris e a gênese de uma guerra épica. Na vastidão dos mitos gregos, poucas histórias são tão emblemáticas e significativas quanto o julgamento de Paris, um evento que desencadeou uma série de eventos insondáveis e mudou o curso da história grega para sempre. Tudo começou com uma festa divina, onde os deuses e deusas do Olimpo se reuniram para celebrar. Entre eles estavam Zeus, o rei dos deuses, Hera, sua esposa ciumenta, Atena, a deusa da sabedoria, e Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Em meio às festividades, surgiu uma disputa sobre qual das três deusas era a mais bela. Sem querer assumir a responsabilidade pelo julgamento, Zeus designou o príncipe troiano Paris como o árbitro da disputa. Cada deusa tentou seduzir Paris com promessas de riqueza, poder e amor eterno. Hera ofereceu-lhe domínio sobre todos os reinos da terra, Atena prometeu-lhe sabedoria e vitória na batalha, enquanto Afrodite, com sua astúcia sedutora, ofereceu-lhe o amor da mulher mais bela do mundo, Helena, rainha de Esparta. Sob o feitiço do amor apaixonado, Paris escolheu Afrodite como a mais bela das deusas, desencadeando a ira de Hera e Atena. Seu julgamento desencadeou uma série de eventos catastróficos que culminaram na lendária Guerra de Troia, um conflito que durou uma década e cujas consequências ecoaram pela eternidade. A fúria de Hera e Atena levou a maldição sobre a cidade de Troia, enquanto o amor entre Paris e Helena desencadeou uma série de eventos que levaram à sua fuga de Esparta e ao subsequente cerco de Troia pelos exércitos gregos, determinados a recuperar Helena e vingar a honra manchada. Assim, o julgamento de Paris não apenas revelou a fragilidade dos laços divinos, mas também desencadeou um conflito épico que se tornou um dos mitos mais reverenciados e trágicos da história grega. É uma história de paixão, traição, guerra e destino, que ressoa através dos séculos como um lembrete do poder corrosivo das escolhas humanas e das consequências imprevisíveis de nossas decisões. 23ª História. A sedução divina de Ganimedes, uma história de amor e imortalidade. Na rica tapeçaria da mitologia grega, a história de Zeus e Ganimedes se destaca como um conto de amor divino e imortalidade. Ganimedes, um jovem e belo príncipe troiano, cativou a atenção do todo-poderoso Zeus com sua extraordinária beleza e graça. Disse que seus traços eram tão deslumbrantes que até mesmo os deuses eram envolvidos por sua aura radiante. Encantado pelo jovem, Zeus, senhor dos céus, não pôde resistir à tentação de possuir Ganimedes para si. Tomando a forma de uma majestosa águia branca, ele desceu dos picos nevados do Monte Olimpo e sequestrou Ganimedes, levando-o aos domínios divinos para servir como seu copeiro pessoal. Lá, nos salões dourados do Olimpo, Ganimedes, com sua inocência e beleza cativante, encantou não apenas Zeus, mas todos os deuses, com sua presença graciosa e seu talento para servir o néctar divino. A relação entre Zeus e Ganimedes transcendeu os limites da mera servidão, tornando-se um símbolo de amor e paixão. Dizem que Zeus, seduzido pela beleza do jovem, concedeu-lhe a dádiva da imortalidade, elevando-o à condição divina e garantindo-lhe um lugar eterno entre os deuses. Seu amor, uma chama ardente que ardia nos corações dos deuses, lançou uma luz radiante sobre os salões celestiais do Olimpo. O conto de Zeus e Ganimedes é notável por sua peculiaridade homossexual dentro da mitologia grega, onde geralmente predominam narrativas heterossexuais. A relação entre Zeus, o poderoso senhor dos deuses, e Ganimedes, um jovem mortal de beleza excepcional, desafia as convenções sociais e morais da época, revelando uma faceta menos convencional da sexualidade divina. Essa história oferece uma visão intrigante das complexidades do amor e da atração, transcendendo as fronteiras tradicionais de gênero e sexualidade na mitologia antiga. Essa história, embora envolta em mistério e romantismo, também levanta questões sobre o poder e a ética dos deuses gregos. A transformação de Ganimedes em uma divindade pode ser vista como um ato de benevolência por parte de Zeus, mas também levanta questões sobre o consentimento e a liberdade do jovem príncipe.
No entanto, independentemente das interpretações morais, a história de Zeus e Ganimedes continua a ser uma das mais fascinantes e românticas da mitologia grega, lembrando-nos do poder do amor e da capacidade dos deuses de transcender os limites do mundo humano. É uma história de beleza, paixão e imortalidade, que ecoa através dos tempos como um lembrete da eterna busca pela perfeição e pela verdadeira conexão humana. 24ª História. A fúria de Zeus e a punição de Licaão, uma história de impiedade, transformação e castigo divino. Na rica tapeçaria da mitologia grega, a história de Licaão, rei da Arcádia, se destaca como um conto exemplar de impiedade, fúria divina e metamorfose. A arrogância e o desrespeito de Licaão pelos deuses o levaram a um destino sombrio e transformador, servindo como um lembrete do poder dos deuses e das graves consequências de desafiar sua autoridade. Em tempos além da memória dos homens, Licaão era rei da Arcádia, no Peloponeso. Tratava-se de um homem vil e orgulhoso de si, o que já era suficientemente reprovado entre os deuses, que se incomodavam com a uibris, falha moral que fazia com que meros mortais achassem que podiam desafiar as divindades e a ordem natural. O petulante Licaão resolveu testar a perspicácia divina ou a capacidade que um deus possuía de ver além das aparências, de saber aquilo que era omitido. Então o rei assassinou um de seus próprios filhos e serviu seus restos secretamente como parte de um banquete oferecido a Zeus. O rei humano achou que seria capaz de enganar o rei dos deuses, mas Zeus percebeu a artimanha e ficou irritado com a situação, que além de afronta divina, era um exemplo de crueldade extrema, desrespeito aos costumes de hospitalidade e da sacralidade da família. Licaão foi punido através de um ato mágico de Zeus, que transformou em um lobo aquele que o desrespeitou. Como um animal selvagem, Licaão assumia uma forma bestial digna de sua natureza perversa, mas o castigo de Zeus foi além disso, pois lançou raios fulminantes sobre cada um dos 50 filhos do rei amaldiçoado. Desapontado pela maldade humana, Zeus tomou o ato de Licaão como motivo para adotar uma medida punitiva de grande severidade, providenciando um evento cataclísmico para purificar o mundo. Juntamente com seu irmão Poseidon, Zeus fez recair sobre a terra um dilúvio devastador. Somente Deucalião e Pirra sobreviveram entre os humanos, preservados na arca construída depois dos conselhos de Prometeu. A transformação de Licaão em lobo é um símbolo poderoso da selvageria que pode existir dentro do ser humano. É um lembrete de que, mesmo possuindo a capacidade de bondade e compaixão, podemos também sucumbir à ira, à crueldade e à violência. Licaão acabou sendo posteriormente associado às lendas a respeito dos lobisomens, pois sua condição foi resultado de uma força que o amaldiçoou, transformando-o em um ser desumano. Os termos olicantropo e olicantropia, referentes à transformação de um ser humano em um lobo, possuem ligação direta com Licaão, pois a palavra grega olicantropia é formada pela junção de olicos, significando o lobo, e oantorpos, significando o homem. Assim, o mito de Licaão desponta como a primeira referência a esse tipo de besta, inspirando a ocorrência de várias outras narrativas folclóricas sobre lobisomens, monstros que representam a natureza selvagem e feroz que pode ser manifestada em uma pessoa que traga em si o efeito transformador de um ato sobrenatural. A história de Licaão e Zeus nos convida a refletir sobre a importância da moralidade, da compaixão e do respeito à vida humana. É um conto que nos lembra da dualidade do bem e do mal que reside dentro de cada um de nós, e do poder da punição divina para aqueles que transgridem os limites da decência e da humanidade. Além do castigo exemplar de Licaão, a história também serve como um lembrete do poder dos deuses e das consequências de desafiar sua vontade. A fúria de Zeus, manifestada na transformação de Licaão, demonstra a força e a implacabilidade da divindade grega, que não hesita em punir aqueles que se atrevem a ultrapassar os limites estabelecidos. Ao longo dos séculos, a história de Licaão e Zeus continua a fascinar e inspirar artistas, escritores e estudiosos. É um conto que nos convida a refletir sobre a natureza humana, a dualidade do bem e do mal, e o poder da punição divina. A transformação de Licaão em lobo serve como um símbolo atemporal da selvageria que pode existir dentro de nós e da importância de se mostrar respeito e reverência aos poderes divinos. 25ª História. A origem das Eríneas e a criação das fúrias por Zeus. Na intricada teia da mitologia grega, a história de Zeus e as Eríneas, também conhecidas como fúrias, revela a complexidade das relações divinas e os desdobramentos das ações dos deuses. O surgimento das Eríneas remonta aos primórdios do cosmos,
quando Cronos, instigado por Gaia, castrou seu próprio pai, Urano, com uma foice. O sangue derramado de Urano deu origem a diversas entidades, incluindo as terríveis fúrias. Zeus, filho de Cronos e Reia, teve um papel indireto na criação das Eríneas. Como sucessor de Cronos, ele herdou o legado de seus atos, incluindo a castração de Urano. Embora não tenha sido diretamente responsável pela ação, Zeus se viu envolvido nas consequências, pois as Eríneas surgiram como uma manifestação da punição divina pela violência cometida contra Urano. As Eríneas, conhecidas por sua fúria implacável e seu papel como agentes da justiça divina, personificavam a vingança e a retribuição. Sua missão era perseguir e punir aqueles que cometiam crimes graves, especialmente contra a família e os deuses. Elas representavam uma força imparável e inevitável, cuja ira era temida por mortais e deuses. No entanto, as Eríneas também eram vistas como protetoras dos direitos dos membros mais velhos na família e defensoras dos pares sociais, como mendigos, atuando como cumpridoras de promessas e punidoras dos que prometiam em falso. A conexão entre Zeus e as Eríneas reside no contexto mais amplo das relações familiares e das dinâmicas de poder entre os deuses olímpicos. Embora Zeus não tenha criado as Eríneas diretamente, sua ascensão ao trono divino e sua posição como governante supremo do Olimpo colocaram no centro das consequências dos atos de seus predecessores, incluindo a geração das Fúrias. Além disso, na epopeia Ilíada, Homero menciona que as Eríneas vivem em Érebo, ou nas trevas, e favorecem Zeus ao lembrar Poseidon da loucura que é ir contra o irmão mais velho. Deusas da vingança e da punição do mal em geral, as Eríneas eram consideradas como protetoras dos direitos dos membros mais velhos na família, especialmente as figuras da mãe, do pai e dos irmãos mais velhos. O exemplo mais famoso é a perseguição a Orestes depois de ele ter matado sua mãe Clitemnestra. A natureza pérfida das suas ações associou-as a Hades, o submundo grego, onde acompanhavam os malvados nos seus tormentos. A história de Zeus e as Eríneas destaca a intricada interconexão dos mitos gregos, onde as ações de uma geração de deuses reverberam através do tempo, moldando o destino e a natureza do universo divino e humano. É um lembrete poderoso do papel do passado na formação do presente e do futuro, e da inevitabilidade das consequências das escolhas divinas e mortais. As Eríneas aparecem nas três grandes epopeias da tragédia grega, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, sendo retratadas de forma temível e associadas a Hades ou Hécate, a deusa lunar ligada à magia. Na arte, eram frequentemente representadas com cobras na cabeça ou no corpo, destacando seu aspecto aterrorizante e vingativo. Assim, a história de Zeus e as Eríneas é um conto que nos convida a refletir sobre a natureza da justiça divina, a importância da moralidade e as consequências inevitáveis das ações, tanto de deuses quanto de mortais. É um lembrete de que o passado sempre influencia o presente e o futuro, e que as forças da vingança e da retribuição estão sempre à espreita para punir aqueles que transgridem os limites estabelecidos. 26ª História. A justiça divina de Zeus e o papel de Nêmesis. No vasto panteão da mitologia grega, a relação entre Zeus, o Deus Supremo, e Nêmesis, a personificação da vingança e da retribuição, revela um aspecto fundamental da ordem divina e a justiça. Zeus, como governante dos deuses e dos mortais, encarregava-se de manter a ordem e punir os transgressores, muitas vezes enviando Nêmesis para executar sua vontade. Nêmesis, segundo a tradição, era filha da deusa Nix, à noite, mas outras fontes a descrevem como filha dos titãs Oceano e Tétis, ou ainda como filha de Zeus e Temis. Independente de sua origem, Nêmesis era conhecida por personificar a distribuição da justiça, o equilíbrio e a vingança divina. Apesar de suas origens sombrias, ela vivia no Monte Olimpo e era chamada Inevitável, representada como uma bela mulher alada. Nêmesis, às vezes confundida com Temis, a deusa da justiça, e com Afrodite, tinha como missão punir os mortais que desafiassem a ordem cósmica ou exibissem excesso de orgulho, hubris. Ela garantia que nenhum mortal ficasse impune diante de seus atos de insolência ou desrespeito aos deuses. Sua figura era crucial para manter o equilíbrio universal, assegurando que o bem fosse recompensado e o mal punido em igual medida. Em Ramnunte, uma pequena cidade da Ática, Nêmesis possuía um santuário célebre que também servia como templo de Temis. As estátuas das duas deusas foram esculpidas juntas por Fídias, a partir de um bloco de mármore de paros destinado pelos persas para um troféu, após sua derrota em Maratona. Nêmesis,
portanto, encorajava o exército ateniense e simbolizava a vingança contra a desmesura persa. Além de Ramnunte, Nêmesis era venerada em Éfeso, Esmirna e na ilha de Samos. A palavra Nêmesis deriva do verbo grego nemo, significando o distribuir, e ao longo do tempo adquiriu os significados de um desdém, indignação, vingança e o castigo. A ideia central de Nêmesis é que o mundo deve obedecer a uma lei de harmonia, na qual o bem e o mal são compensados igualmente. A história de Nêmesis também inclui mitos significativos como o de Helena de Troia, onde Zeus, atraído pela beleza de Nêmesis, transformou-se em um cisne para possuí-la. Dessa união, nasceu um ovo que, encontrado por pastores, foi entregue a Leda, rainha de Esparta, resultando no nascimento de Helena. Nêmesis também castigou o rei Creso da Lídia e Narciso, exemplificando sua função de punir o excesso de felicidade e o orgulho. O festival chamado Nemeseia, realizado em Atenas, buscava apaziguar a deusa e neutralizar a vingança dos mortos. Em Esmirna, Nêmesis tinha duas manifestações, uma mais próxima de Afrodite e outra de Ártemis, representando aspectos duais da deusa, de bondade e severidade. Assim, a presença de Nêmesis ao lado de Zeus destaca não apenas a natureza imparcial da justiça divina, mas também a inevitabilidade das consequências para aqueles que desafiam os deuses ou violam os princípios fundamentais da moralidade e da ética. Sua figura imponente e sua missão incansável ecoam através dos tempos como um lembrete da importância da moderação, do respeito e da humildade diante dos deuses e das leis que regem o universo. 27ª História. O mistério do oráculo de Dodona, revelações divinas aos pés dos carvalhos. O oráculo de Dodona, um dos mais antigos e venerados santuários da Grécia Antiga, testemunhava a conexão profunda entre os mortais e os deuses. Consagrado a Zeus, o rei dos deuses, Dodona situava-se na região de Epiro, no noroeste da Grécia, aos pés dos montes Tomaros e Pindo, em uma área dominada pelos molosos no século V a.C. A origem lendária do oráculo remonta aos tempos antigos, quando os primeiros sacerdotes, conhecidos como Seloi, interpretavam os desígnios divinos por meio dos sons do vento nas folhas de um grande carvalho. Homero relata que esses sacerdotes tinham os pés sujos, dormiam no chão e se comunicavam com Zeus através do murmúrio das folhas de carvalho, consideradas a voz do deus. Os devotos viajavam de todas as partes da Grécia para buscar orientação e aconselhamento nos mistérios ocultos daquele lugar sagrado. Acredita-se que as respostas do oráculo eram transmitidas de diversas formas, desde os sons dos carvalhos até os murmúrios dos sacerdotes inspirados pelos deuses. As mensagens divinas eram interpretadas com reverência e respeito, influenciando os destinos individuais e coletivos dos mortais. Durante a época de Homero, Zeus compartilhava o santuário com uma deusa chamada Dione, que estava intimamente relacionada com Deméter. No local, havia também cultos a uma deusa secreta e crenças estranhas sobre porcos sagrados. Além do Grande Carvalho, Dodona abrigava templos dedicados a diversas divindades, como Zeus, Dione, Temis, Hércules e Afrodite. O santuário de Dodona, inicialmente composto por edifícios pobres e poucos, floresceu durante os tempos helênicos. A maior parte das ruínas visíveis hoje são de origem tardia, incluindo o majestoso teatro construído por Pirro de Epiro no século III a.C., capaz de acomodar até 18.000 pessoas. Este teatro, um dos maiores e mais bem preservados da Grécia Antiga, foi erguido em uma reentrância natural da rocha e sustentado por 6 torres. Os principais edifícios do santuário incluem o Pritaneu, o Bouleuterion, o teatro, o estádio e a Acrópole murada. O núcleo do santuário era a própria árvore sagrada, ao redor da qual se desenrolava a atividade oracular. Apesar de sua antiguidade e veneração, o oráculo de Dodona eventualmente caiu em declínio, eclipsado por outros santuários mais proeminentes, como o oráculo de Delfos. No entanto, sua influência perdurou através dos séculos, deixando um legado de sabedoria e mistério que continua a fascinar e intrigar estudiosos e amantes da mitologia grega até os dias de hoje. O oráculo de Dodona permanece como um testemunho da busca humana pela conexão com o divino e da crença no poder das mensagens celestiais. Em meio aos carvalhos sussurrantes, os mortais encontravam um vislumbre do transcendental, enquanto Zeus, o senhor dos deuses, falava através das folhas antigas, guiando-os em suas jornadas pela vida e além. 28ª História. A intervenção divina, Zeus e seu papel nas guerras míticas.
Nas lendas da mitologia grega, Zeus, o poderoso rei dos deuses, desempenhou um papel significativo nas guerras que moldaram o destino dos heróis e dos mortais. Sua influência era tanto benevolente quanto implacável, favorecendo alguns guerreiros e castigando outros, conforme os caprichos de sua vontade divina. Um dos conflitos mais conhecidos em que Zeus desempenhou um papel crucial foi a lendária Guerra de Troia. Na Ilíada de Homero, Zeus, como árbitro dos deuses, frequentemente intervém para influenciar o curso da batalha, ora favorecendo os gregos, ora os troianos. Seu apoio aos diferentes lados reflete a complexidade de suas motivações divinas e seu desejo de manter um equilíbrio entre os mortais. Além disso, Zeus também desempenhou um papel fundamental nas guerras contra os gigantes, seres poderosos que desafiaram o domínio dos deuses olímpicos. Na Gigantomaquia, uma guerra entre os deuses olímpicos e os gigantes, Zeus liderou seus irmãos e aliados divinos para enfrentar essa ameaça à ordem cósmica. Sua intervenção decisiva ajudou a assegurar a vitória dos deuses e a preservação da ordem divina. No entanto, enquanto Zeus muitas vezes era retratado como o defensor da ordem divina e da justiça, também podia ser implacável em sua punição aos mortais que desafiavam seu domínio. Aqueles que ousavam desafiar sua autoridade ou violar suas leis enfrentavam sua ira divina, como evidenciado no mito de Prometeu, que foi cruelmente punido por roubar o fogo dos deuses para dar aos humanos. Em todas essas narrativas, a figura de Zeus se destaca como um símbolo de poder divino e justiça cósmica. Sua influência nas guerras míticas reflete não apenas o papel dos deuses na mitologia grega, mas também as complexidades da condição humana e a luta eterna entre o bem e o mal. A intervenção de Zeus nessas batalhas lendárias ecoa através dos tempos como um lembrete do poder dos deuses e da fragilidade dos mortais diante das forças do destino e do divino. A Titanomaquia e a Gigantomaquia, conflitos mitológicos dos deuses gregos. As Titanomaquia e Gigantomaquia são dois dos mais significativos conflitos mitológicos na cosmogonia grega, destacando-se como eventos épicos que moldaram o universo e estabeleceram a supremacia dos deuses olímpicos. Essas guerras titânicas envolveram batalhas épicas entre os deuses e diferentes raças primordiais, representando uma luta cósmica entre o antigo e o novo, o caos e a ordem. A Titanomaquia, que ocorreu antes da ascensão dos deuses olímpicos, foi uma guerra entre os titãs, liderados por Cronos, e os deuses mais jovens, liderados por Zeus, o filho de Cronos. Os titãs, seres primordiais nascidos da união de Gaia, a Terra e Urano, o céu, representavam as forças ancestrais do cosmos. No entanto, Zeus e seus irmãos, inspirados por uma profecia que previa sua ascensão ao poder, desafiaram os titãs em uma batalha que durou 10 anos. A guerra culminou na célebre Batalha dos Titãs, onde Zeus, com a ajuda de aliados como os Hecatonquíros e os Ciclopes, conseguiu finalmente derrotar Cronos e os titãs. Após sua vitória, Zeus e seus irmãos estabeleceram seu reinado no Monte Olimpo, tornando-se os novos governantes do universo. Já a Gigantomaquia foi uma guerra subsequente entre os deuses olímpicos e os gigantes, seres monstruosos nascidos do sangue de Urano após sua castração por Cronos. Os gigantes, ferozes e poderosos, representavam uma ameaça à ordem divina estabelecida pelos deuses olímpicos e buscavam desafiar seu domínio. Zeus mais uma vez liderou os deuses em uma guerra épica contra os gigantes, que se estendeu por um período prolongado e foi marcada por batalhas violentas e confrontos épicos. Com sua astúcia e poder divino, Zeus e seus aliados conseguiram derrotar os gigantes, restaurando assim a ordem cósmica e consolidando ainda mais o domínio dos deuses olímpicos sobre o mundo. Ambas as guerras, a Titanomaquia e a Gigantomaquia, desempenharam papéis cruciais na mitologia grega, simbolizando a luta entre o antigo e o novo, o caos e a ordem, e a ascensão dos deuses olímpicos como os governantes supremos do cosmos. Esses conflitos épicos permanecem como testemunhos da rica e complexa tapeçaria da mitologia grega, ecoando através dos séculos como lembranças de uma era de mitos, deuses e batalhas titânicas. A Batalha dos Gigantes contra os Deuses e Gigantomaquia. A Gigantomaquia, ou Guerra dos Gigantes, é uma das batalhas mais épicas e significativas da mitologia grega, marcando um conflito titânico entre os deuses olímpicos e os filhos da Terra, os gigantes. Esta guerra é uma narrativa rica em simbolismo e implicações cósmicas, refletindo os conflitos fundamentais entre o divino e o terreno, o ordenado e o caótico. A origem da Gigantomaquia remonta aos primórdios da criação,
quando Gaia, a Terra, enfurecida com a prisão de seus filhos, os titãs, pelos deuses olímpicos, buscou vingança gerando uma nova raça de seres poderosos, os gigantes. Estes seres, nascidos do próprio solo, eram imensos em estatura e força, representando uma ameaça formidável ao domínio dos deuses no Monte Olimpo. A guerra começou como um confronto direto entre os gigantes e os deuses, com os gigantes buscando usurpar o trono divino e restaurar o poder da Terra sobre o cosmos. Os gigantes lançaram rochas gigantescas e montanhas contra o Monte Olimpo, desafiando a autoridade dos deuses e desencadeando uma luta titânica que abalou os alicerces do universo. Zeus, como líder dos deuses, desempenhou um papel central na gigantomaquia, empunhando seu raio e convocando o poder dos outros deuses para enfrentar os gigantes. A batalha foi feroz e violenta, com ambos os lados sofrendo grandes perdas e derramamento de sangue divino e terreno. No entanto, com o auxílio de Héracles e outros heróis, os deuses conseguiram prevalecer sobre os gigantes, derrotando-os e restaurando a ordem divina. A gigantomaquia é mais do que uma simples batalha entre forças opostas, é uma representação mitológica dos desafios cósmicos enfrentados pelos deuses na manutenção da ordem e do equilíbrio no universo. Os gigantes personificam as forças primordiais e caóticas da Terra, enquanto os deuses representam o poder ordenador e civilizador do céu. A guerra entre eles simboliza a eterna luta entre o caos e a ordem, o terreno e o divino, que permeia a mitologia grega. Além disso, a gigantomaquia também destaca o papel dos heróis mortais na defesa do domínio divino. Heracles, com sua força sobre-humana e coragem indomável, desempenhou um papel crucial na derrota dos gigantes, mostrando que mesmo os mortais podem desempenhar um papel significativo nas batalhas dos deuses. Em última análise, a gigantomaquia é uma saga épica que transcende os limites da mitologia, ecoando através dos tempos como um símbolo poderoso da luta entre o divino e o terreno, o caos e a ordem. É uma narrativa que nos lembra da complexidade e da grandiosidade do universo mitológico grego, onde os deuses e os mortais se encontram em um eterno conflito pelo domínio sobre o cosmos. A saga épica da Guerra de Troia, de mitos e heróis. A versão mitológica da Guerra de Troia estava contida nos poemas do ciclo épico, formado por 8 poemas, cantos cípricos de Estasino, Ilíada de Homero, a Etiópida de Artino de Mileto, a Pequena Ilíada de Lesques de Mitilene, o Saque de Troia de Artino de Mileto, os Retornos de Ágias de Trezena, Odisseia de Homero e Telegonia de Eugamão de Cirene. Somente restaram completos os poemas de Homero, a Ilíada e Odisseia, ou dos outros restaram apenas fragmentos e informações de fontes secundárias da antiguidade. Segundo essas versões, a guerra se deu quando os aqueus, os gregos da época micênica, atacaram Troia para recuperar Helena, raptada por Paris. A lenda conta que a ninfa do mar Tétis era desejada como esposa por Zeus e por Poseidon. Porém, Prometeu fez uma profecia de que o filho da deusa seria maior que seu pai, então os deuses resolveram dá-la como esposa a Peleu, um mortal já idoso, tencionando enfraquecer o filho, que seria apenas um humano. O filho de ambos foi Aquiles, e sua mãe, visando fortalecer sua natureza mortal, o mergulhou quando ainda bebê nas águas do mitológico e sombrio rio Estige. As águas tornaram o herói invulnerável, exceto no calcanhar, por onde a mãe o segurou para mergulhá-lo no rio. Daí a expressão o calcanhar de Aquiles, significando ponto vulnerável. Aquiles se torna o mais poderoso dos guerreiros, porém, ainda é mortal. Mais tarde, sua mãe profetiza que ele poderá escolher entre dois destinos, lutar em Troia e alcançar a glória eterna, mas morrer jovem, ou permanecer em sua terra natal e ter uma longa vida, porém ser logo esquecido. Aquiles escolhe a glória. Para o casamento de Peleu e Tétis, todos os deuses foram convidados, menos Eris ou Discórdia. Ofendida, a deusa compareceu invisível e deixou à mesa um pomo de ouro com a inscrição "O a mais bela". As deusas Hera, Atena e Afrodite disputaram o título de mais bela e o pomo. Zeus não quis ser o juiz, para não descontentar duas das deusas, então ordenou que o príncipe troiano Paris, à época sendo criado como um pastor ali perto, resolvesse a disputa. Para ganhar o título de o mais bela, Atena ofereceu a Paris poder na batalha e sabedoria, Hera ofereceu riqueza e poder, e Afrodite, o amor da mulher mais bela do mundo. Paris deu o pomo a Afrodite, ganhando sua proteção e o ódio das outras duas deusas contra si e contra Troia.
A mulher mais bela do mundo era Helena, filha de Zeus e de Leda, esposa de Menelau, rei de Esparta, que a conquistara disputando contra vários outros reis pretendentes com a ajuda de Ulisses, Odisseu, rei de Ítaca, e Agamenão, rei supremo de Micenas e de toda a Grécia, tendo todos jurado lealdade ao marido de Helena e sempre protegê-la, qualquer que fosse o vencedor da disputa. Quando Paris foi a Esparta em missão diplomática, apaixonou-se por Helena e ambos fugiram para Troia, enfurecendo Menelau. Este foi pedir ajuda a seu irmão que, a conselho de Nestor, rei de Pilos, um de seus conselheiros, apelou aos antigos pretendentes de Helena, lembrando o juramento que haviam feito. Agamenão então assumiu o comando de um exército de 1000 navios e atravessou o mar Egeu para atacar Troia com o auxílio de Ulisses, que fingiu-se de louco para não ir à guerra sabendo que se partisse passaria 20 anos sem regressar a seu reino, levando consigo grandes guerreiros como Aquiles, Ajax, o pequeno Ajax, Diomedes, e Domeneu entre outros. As naus gregas desembarcaram na praia próxima a Troia e iniciaram um cerco que iria durar 10 anos e custaria a vida a muitos heróis de ambos os lados. Dois dos mais notáveis heróis a perderem a vida na guerra de Troia foram Heitor, que foi morto por Aquiles por vingança por ter matado seu primo Patroclo, e Aquiles. Finalmente, a cidade foi tomada graças ao artifício concebido por Odisseu, Ulisses fingindo terem desistido da guerra, os gregos embarcaram em seus navios, deixando na praia um enorme cavalo de madeira, que os troianos decidiram levar para o interior de sua cidade, como símbolo de sua vitória, apesar das advertências de Cassandra. À noite, quando todos dormiam, os soldados gregos, que se escondiam dentro da estrutura oca de madeira do cavalo, saíram e abriram os portões para que todo o exército, cujos navios haviam retornado, secretamente, à praia, e invadisse a cidade. Apanhados de surpresa, os troianos foram vencidos e a cidade incendiada. As mulheres, inclusive a rainha Écuba, a princesa Cassandra e Andromaca, viúva de Heitor, foram escravizadas. O rei Príamo e a maioria dos homens foram mortos. Um dos poucos sobreviventes foi Enéas, príncipe de Lirnesso, que fugiu de Troia carregando seu pai Anquises, já idoso, sobre os ombros. E assim, Menelau recuperou sua esposa, Helena, tendo matado Deifobo, com quem ela se casara após a morte de Paris, e levou-a de volta a Esparta. Agamenão foi morto por sua esposa que lhe roubou o trono, e Odisseu, como profetizado, passou com o fim da guerra, que durou 10 anos, mais 10 anos vagando pelo mar, até chegar a Ítaca vestido de mendigo para provar a fidelidade de Penélope, sua esposa, que estava cheia de pretendentes ao casamento e consequentemente ao trono. Porém, ela os enganara durante 20 anos até o retorno de seu marido que, ao descobrir tudo o que se passou em sua ausência, matou seus inimigos com a ajuda de seu filho. 29ª História. A manifestação de luz e escuridão, o nascimento de Apolo e Ártemis. Na vasta narrativa da mitologia grega, o nascimento de Apolo e Ártemis emerge como um conto de divindade, maternidade e dualidade celestial. Estes dois filhos de Zeus e Leto, embora nascidos de uma única mãe, personificam aspectos opostos e complementares do cosmos, iluminando a esfera divina com sua presença singular. Leto, uma bela titânide, encontrou-se perseguida pela fúria de Hera, esposa ciumenta de Zeus. Devido ao seu ciúme, Hera havia proibido que qualquer lugar sobre a terra ou sob as ondas do mar oferecesse refúgio a Leto para o nascimento de seus filhos. No entanto, com a ajuda de sua irmã, Astéria, Leto encontrou uma ilha flutuante chamada Delos, que estava disposta a dar abrigo à futura mãe dos deuses. Foi em Delos que Leto deu à luz os gêmeos divinos, Apolo e Ártemis. Ártemis, a primeira a nascer, emergiu da mãe como uma deusa da natureza selvagem, ágil e caçadora, associada à lua e às criaturas da floresta. Após o nascimento de Ártemis, Leto foi banhada pela luz radiante de Apolo, que surgiu como uma divindade solar, portador da música, da poesia e da profecia. O nascimento de Apolo e Ártemis não apenas enriqueceu o panteão grego com duas divindades poderosas, mas também simbolizou a dualidade e a harmonia inerentes ao cosmos. Apolo, representando a luz e a razão, e Ártemis, personificando a escuridão e a natureza instintiva, equilibravam-se mutuamente, refletindo a interconexão de opostos que sustentam o universo. Além disso, o mito de Apolo e Ártemis ressalta a importância da maternidade e da solidariedade feminina na mitologia grega. Leto, uma figura muitas vezes subestimada, demonstrou resiliência e determinação ao dar à luz seus filhos divinos, apesar dos obstáculos impostos por Hera.
Sua jornada para encontrar um refúgio seguro e garantir o nascimento de Apolo e Ártemis destaca o poder materno e a força feminina na trama dos mitos gregos. Assim, o nascimento de Apolo e Ártemis emerge como um episódio marcante na mitologia grega, celebrando não apenas a ascensão de duas divindades importantes, mas também a complexidade e a profundidade das relações divinas e humanas que permeiam o mundo mitológico. Suas histórias continuam a inspirar e fascinar, revelando insights profundos sobre a natureza da divindade e a interação entre luz e escuridão, razão e instinto, na teia cósmica da mitologia grega. Apolo, deus do sol, da música, das artes, da profecia etc., foi um dos deuses mais importantes na Grécia Antiga. Era filho de Zeus e irmão gêmeo de Ártemis. Apolo foi um dos mais importantes deuses da Grécia Antiga, sendo conhecido como deus do sol, das artes, da música, da profecia, medicina etc. Era filho de Zeus com Leto e era conhecido por sua beleza e por ser um exímio arqueiro. Apolo também tocava lira e foi aquele quem matou a serpente Piton. Apolo foi um dos deuses mais conhecidos de todo o panteão grego. Ficou muito conhecido por ser o deus do sol, mas também era conhecido como deus patrono da música, profecia, do arco e flecha, da medicina, das artes, etc. Apolo foi o único deus presente na mitologia grega que ficou conhecido pelo mesmo nome na mitologia romana. Apesar de ser conhecido como deus do sol, os estudiosos da cultura clássica afirmam que essa característica de Apolo só foi atribuída no período helenístico. Durante o período homérico, Apolo era apenas o deus das artes, da música e da medicina. Uma das crenças que envolvia Apolo no período homérico foi a crença de que ele era o responsável por mortes súbitas e pragas. Apolo era um deus respeitado e era considerado jovem e um dos deuses mais belos de todos os deuses gregos. Ele tinha dois importantes santuários em sua homenagem, um deles localizado em Delfos e o outro localizado em Delos. Acredita-se que o santuário de Apolo em Delfos surgiu por volta de 650 a.C. Já Delos, segundo os mitos gregos, foi o local onde Apolo nasceu e lá também existia um templo para Apolo, construído por volta de 700 a.C. Segundo a mitologia grega, Apolo era filho de Zeus com Leto, uma titânide, filha de Febe e Zeus. Leto engravidou de Zeus e deu à luz Apolo e Ártemis na ilha flutuante de Delos. Isso aconteceu, porque Hera tinha ciúmes de Zeus, e enfurecida, Hera proibiu que a mãe terra, Gaia, permitisse que Leto tivesse seus filhos na terra. Para socorrer Leto, o deus Poseidon decidiu criar uma ilha flutuante chamada Delos. Como a ilha não estava presa ao solo, Gaia nada podia fazer e lá Leto deu à luz seus dois filhos. Após seu nascimento, Apolo bebeu um néctar dos deuses e comeu ambrosia e depois disso Apolo deixou de ser um bebê e tornou-se um homem adulto. Além dessa proibição, Hera também enviou a serpente Piton para que perseguisse Leto. Apolo, um exímio manejador de arco e flecha, foi o responsável por matar a serpente Piton. Ele encontrou a serpente próximo ao Monte Parnaso e a matou com 3 flechas, uma no olho, outra no peito e outra na boca. A vitória de Apolo sobre a Piton rendeu-lhe fama e reconhecimento. A população de Delfos, local próximo ao Monte Parnaso, ficou grata por Apolo ter matado a serpente, em homenagem ao feito, decidiu construir um templo, o Oráculo de Delfos. Lá as pessoas que veneravam Apolo iam prestar-lhe culto e obter profecias sobre o futuro. Após matar Piton, Apolo ficou envaidecido de seu feito e vendo Eros, deus do amor, praticar arco e flecha começou a zombar dele dizendo que ele não tinha habilidades suficientes para manejar o arco. Ele também se gabou do feito de ter matado a serpente, e Eros, incomodado com as atitudes de Apolo, decidiu vingar-se. Eros atingiu Apolo com uma flecha de ouro, que fez com que ele se apaixonasse profundamente pela ninfa Dafne. Eros também dedicou uma flecha para Dafne, mas a flecha que a atingiu foi a flecha de chumbo, causando-lhe profunda repulsa por todos que se apaixonavam por ela. Assim, Apolo foi condenado a amar uma mulher que não o queria. Todas as vezes que Apolo aproximava-se para tentar conquistar Dafne, ela fugia de Apolo horrorizada. Em dado momento, Apolo a perseguiu, mas Dafne fugia desesperadamente quando perdia suas forças. Rogou a seu pai que transformasse a forma dela para que ninguém se apaixonasse por ela. O pai dela, chamado Peneu, ouviu o pedido e imediatamente Dafne transformou-se em um loureiro.
Percebendo o que tinha acontecido, Apolo anunciou que o loureiro havia se tornado sua planta favorita e decidiu dar coroas de louro para todos os que realizassem atos heróicos. A coroa de louros era um dos principais símbolos de glória para gregos e romanos. Depois de Dafne, Apolo apaixonou-se outras vezes e teve relacionamentos tanto com homens como com mulheres. Apolo era um deus de personalidade forte e, em um certo momento, foi severamente punido por Zeus. Em certa ocasião, Asclépio, um dos filhos de Apolo e um exímio médico, conseguiu trazer um paciente de volta à vida. O acontecimento enfureceu Hades, o deus do mundo dos mortos. Zeus mediou a situação e decidiu punir Asclépio matando-o com um raio. Apolo ficou furioso com a morte de seu filho e decidiu vingar-se de seu pai. Ele matou os 3 ciclopes que tinham feito o raio de Zeus, Varges, Brontes e Estérope. Zeus enfureceu-se com Apolo e o puniu condenando-o a viver como homem por 1 ano na região da Tessália. Apolo tinha enorme habilidade para tocar lira, instrumento de cordas, durante a guerra de Troia, Apolo tomou o lado dos troianos e foi o responsável por fazer Paris acertar a flecha no calcanhar de Aquiles. Apolo é mencionado nos poemas homéricos da Ilíada e Odisseia. Apolo era considerado o deus responsável por trazer epidemias. O arco de prata era um dos grandes símbolos de Apolo. Um dos animais que representava Apolo era o corvo. Apolo teve inúmeros filhos e filhas, fruto de relacionamentos dele com mortais, ninfas e deusas. Ártemis era uma deusa presente na mitologia grega e conhecida como a deusa da caça e da vida selvagem. Também era protetora das mulheres em trabalho de parto. Ártemis tinha uma forte relação com a caça e possuía um arco e flecha e cães de caça para a atividade. Ártemis era uma deusa da religiosidade dos gregos antigos e tinha certa presença nos mitos deles também. Era bastante cultuada por toda a Grécia, em especial, na cidade de Éfeso, onde possuía um grande templo. Essa construção foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ártemis era a deusa da caça, da vida selvagem, da castidade, dos casamentos, entre outros. Ela tinha uma forte ligação com a caça, tendo no arco e flecha um de seus símbolos, além de possuir uma roupa que lhe permitia caçar e cães de caça. Os gregos também a consideravam a protetora das mulheres em trabalho de parto. Ártemis era a deusa da caça, vida selvagem, castidade e dos nascimentos para os gregos na antiguidade. Tinha uma forte relação com a caça e possuía arco e flecha, cães de caça e uma roupa apropriada para a atividade. Era considerada protetora das mulheres em trabalho de parto. Escolheu ser virgem e, por isso, não teve filhos nem se casou. Era filha de Zeus e Leto, e irmã gêmea do deus Apolo. Ártemis foi uma deusa da religiosidade dos gregos na antiguidade e reconhecida como a representante da caça, da vida selvagem, da castidade, dos nascimentos, entre outros atributos. Além disso, os gregos a tinham como a protetora das mulheres jovens e das mulheres em trabalho de parto. Os mitos gregos afirmam que Ártemis era filha de Zeus e Leto e irmã gêmea de Apolo, deus do sol e da música. O nascimento dos irmãos foi fruto de uma relação extraconjugal de Zeus, casado com Hera. Os casos de Zeus enfureciam Hera, que procurava se vingar das amantes de seu marido. No caso de Leto, Hera proibiu que ela desse à luz seus filhos onde a terra tocava, e, com isso, Leto só conseguiu ter seus filhos na ilha de Delos. No entanto, outra versão menciona que o nascimento de Ártemis teria acontecido em Ortígia. De toda forma, a proibição de Hera fez com que Leto sofresse com as dores do parto por dias. Existem diferentes versões sobre o nascimento de Ártemis, uma afirmando que ela nasceu primeiro que Apolo e outra que ela nasceu junto do irmão. Ainda criança, Ártemis foi questionada por seu pai sobre o que ela gostaria de receber dele como presente. A pequena deusa fez uma lista de presentes que desejava receber de Zeus, entre eles, permanecer virgem para sempre, ter uma túnica que fizesse que suas pernas ficassem livres e que a permitisse caçar, receber um arco e flecha produzido por ciclopes, tornar-se dona de todas as montanhas do mundo, ou ganhar uma cidade, ou ganhar ninfas do oceano e náiades, e ninfas de água doce, para cuidar dela e das suas coisas. Os pedidos de Ártemis foram além desses, e Zeus concedeu-lhe todos. Como parte de seus pedidos, a deusa manteve-se virgem, não se casou nem teve filhos. Assim, Afrodite, deusa do amor e da beleza, não tinha influência sobre ela.
Ártemis tinha fortíssima relação com a caça, e muitos de seus atributos fazem essa relação. Ela possuía um arco e flecha utilizado na atividade, uma túnica curta também apropriada para tanto, além das suas dezenas de cães de caça. Ela também era relacionada com a vida e com animais selvagens, como o javali. Além disso, os gregos recorriam a ela para garantir que as mulheres tivessem partos tranquilos, uma vez que ela era a deusa protetora das mulheres em trabalho de parto. Ironicamente, como vimos, Ártemis não teve filhos. A deusa Ártemis é mencionada em alguns mitos gregos e podemos começar destacando o papel dela na Guerra de Troia, narrada por Homero no poema épico Ilíada. Ela não teve uma posição de protagonismo nesse conflito, e esteve do lado dos troianos porque o seu irmão, Apolo, era o patrono de Troia. Um destaque desse conflito foi um embate travado entre Ártemis e Hera, com a primeira derrotada. Existem outros mitos que a envolvem, como a tentativa de Órion, um caçador, de estuprá-la. Ártemis matou Órion como punição pela ação violenta. Ela também puniu o caçador Actel por tê-la avistado nu enquanto ela se banhava em uma fonte, transformando-o em um veado, e ele foi morto pelos seus colegas de caça. Ártemis também puniu Níobe, esposa de Anfião, rei de Tebas. Aquela havia tirado sarro de Leto, mãe de Ártemis e Apolo, vangloriando-se de ter maior capacidade de gerar filhos. Isso porque Níobe teve 7 filhos e 7 filhas, enquanto Leto só teve um de cada. Ártemis usou flechas envenenadas para matar as filhas de Níobe como punição. Ela também puniu Calisto, uma jovem que fazia parte de sua comitiva de caça. Calisto foi seduzida por Zeus, manteve relações com ele e engravidou. Ao descobrir, Ártemis ficou furiosa e decidiu transformar a jovem em uma ursa. Outras versões afirmam que foi Hera quem transformou Calisto em uma ursa. Ártemis era uma das deusas de maior veneração entre os gregos antigos e seu culto se espalhou por toda a Grécia, chegando até mesmo aos romanos, que a chamavam de Diana. Os historiadores afirmam que o culto a Ártemis entre os gregos possuía fortes elementos do culto a outras deusas, como Ísis e Cibele. O culto a Ártemis se centralizava em Éfeso, cidade grega na Ásia Menor, atual Turquia, que possuía um grande templo em homenagem a essa deusa. O templo de Ártemis em Éfeso era 2 vezes maior que o Partenon, templo em homenagem a Atena, na cidade de Atenas. Suas grandes dimensões fizeram dele uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Além disso, havia cultos importantes à deusa da caça em locais como Brauro, Delos e Esparta. Ela também era cultuada em importantes festivais em diferentes partes da Grécia Antiga, como o Festival de Amarísia. 30ª História. A celebração divina das Olimpíadas em honra a Zeus. As Olimpíadas Antigas, realizadas na Grécia Antiga, representam uma das celebrações mais significativas e reverenciadas na mitologia grega, sendo dedicadas ao grande deus dos deuses, Zeus. Esses eventos não eram apenas uma competição atlética, mas também uma expressão da devoção e reverência dos gregos a Zeus, o soberano do Monte Olimpo e detentor do trovão. As Olimpíadas eram realizadas em Olímpia, um local sagrado localizado na região da Élida, na península do Peloponeso. Nesse local, erguia-se um magnífico templo dedicado a Zeus, construído por volta do século V a.C., que abrigava uma estátua colossal do deus esculpida por Fídias, uma das maravilhas do mundo antigo. A presença imponente do templo e da estátua de Zeus servia como um lembrete constante da grandeza e do poder divino do Senhor do Olimpo. As competições atléticas das Olimpíadas incluíam uma variedade de eventos, como corridas, lançamento de disco e dardo, luta livre, boxe e até mesmo corridas de bigas. Os atletas que competiam nessas provas não apenas buscavam a glória e a honra para si mesmos e suas cidades, mas também prestavam homenagem a Zeus, buscando sua bênção e proteção durante os Jogos. A relação entre as Olimpíadas e Zeus era profunda e simbólica. Os gregos acreditavam que os jogos eram uma expressão de respeito e adoração ao deus dos deuses, e que a competição atlética era uma forma de buscar a favor divino e a proteção de Zeus para suas cidades e terras. Além disso, as Olimpíadas também serviam como uma oportunidade para os gregos demonstrarem sua unidade e identidade nacional, reunindo-se em Olímpia para celebrar sua cultura e tradições compartilhadas. Ao longo dos séculos, as Olimpíadas continuaram a ser realizadas em honra a Zeus, mesmo após a ascensão do cristianismo e a queda da Grécia Antiga.
As competições atléticas podem ter mudado ao longo do tempo, mas o espírito de reverência e celebração dedicado a Zeus permaneceu como parte integrante da herança cultural grega. Em última análise, as Olimpíadas em honra a Zeus representam muito mais do que simplesmente uma competição esportiva, elas são um símbolo duradouro da conexão entre os deuses e os mortais, uma expressão da busca humana pela excelência e uma homenagem à grandeza divina de Zeus, que reinou supremo no Monte Olimpo. E assim concluímos nossa jornada através das 30 maiores histórias de Zeus na mitologia grega. Esperamos que você tenha gostado de conhecer os mitos e lendas que envolvem o deus dos deuses, suas façanhas heroicas, seus amores e seus conflitos. Zeus, com sua força e complexidade, continua a fascinar e inspirar gerações. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre mitologia e cultura antiga. Deixe nos comentários qual foi a sua história favorita de Zeus ou se há algum outro tema mitológico que você gostaria de ver por aqui. Até a próxima aventura mitológica!